Boa noite a todos e todas. Vamos iniciar a nossa palestra aqui no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, na noite de quarta-feira, que é a noite de atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. E também com nossas palestras, naturalmente. Vamos fechar os olhos nesse momento, vibrar positivamente para iniciar os nossos trabalhos na noite de hoje. E para iniciar bem, nós precisamos nos conectar com a espiritualidade maior. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela presença nesse momento dos benfeitores espirituais, que nos ajuda, nos inspira e nos faz colocar as palavras certas para o momento certo, que é o momento onde nós necessitamos dessas palavras, desses ensinamentos para progredir, evoluir, desenvolver. Que assim seja, Senhor. Bom, gente, hoje nós temos uma palestra, que é uma palestra muito falando sobre os fundamentos do Espiritismo, e eu gosto muito de tocar nesses assuntos, né, principalmente porque algumas pessoas confundem bastante o Espiritismo, e algumas verdades, aspas, que são ditas, não são tão tão conectadas aos fundamentos do Espiritismo. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec em 1857, através do seu Livro dos Espíritos, foi o primeiro livro que ele começou a codificação, falando o que é o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é um diálogo que Kardec teve a partir de alguns outros apontamentos de outras pessoas da época. Foi um diálogo que ele teve de forma classificada, porque ele classificou as perguntas e respostas com os espíritos para saber várias coisas. Por exemplo, para onde nós vamos? De onde nós viemos? O que é que vai acontecer depois da morte? São vários questionamentos, onde ele, em 1019 questões, são 1018, se você for olhar a grafia do Livro dos Espíritos, é 1018, mas tem uma das questões que foi repetida. Então ficaram duas questões com o mesmo número. Então são 1019 questões do Livro dos Espíritos. Essas 1019 questões, gente, foi de muito estudo peneirada. São perguntas peneiradas. No meio das perguntas e respostas, existiam perguntas e respostas muito apropriadas, que diziam muitas verdades, mas também tinha muita coisa que não tinha nada a ver. O que foi que ele fez? Ele pegou, eu acho que mais de 3, 4 mil perguntas e respostas e transformou aquilo em 1019 perguntas e respostas que realmente tinha conteúdo, que tinham o que dizer, que tinha uma base sólida. Porque todos os espíritos podem se comunicar, gente. Foi isso, um dos pontos principais, um dos fundamentos da doutrina espírita, é a comunicabilidade dos espíritos. Então, os espíritos podem se comunicar? Sim, podem se comunicar. E Kardec, como foi que ele utilizou? Quem assistiu aqui ao filme Kardec? Quem assistiu? Levanta a mão. Quem assistiu? Rapaz, olha, o filme é fantástico, eu recomendo que assistam. Porque, lógico, ali não está tudo. Como todo filme é assim, né? A gente lê um livro, aí vai assistir o filme do livro. Então, nunca é a mesma coisa. Ali é um resumo. Na realidade, um resumo do começo do codificador do Espiritismo. Que o nome original era Hippolyte Léon Denisard Rivail, e depois ele adotou o codinome de Allan Kardec. Para duas coisas fundamentais. A primeira, a questão da humildade, ele não colocar o próprio nome dele como referência dos livros que ele estava escrevendo, além dos livros que ele já tinha escrito, porque Allan Kardec era um intelectual da época dele, e era uma pessoa extremamente conhecida na época dele. Quem não conhece a história do Espiritismo sabe disso, ou não sabe disso, mas nós fazemos o possível para sempre informar essa intelectualidade de Kardec, mas, sobretudo, uma grande simplicidade e um grande espírito científico que ele tinha, que ele possuía. Ele era um daqueles cidadãos que, para poder você convencer ele de algo, você tinha que realmente provar. E era muito apropriado para aquela época. O século XIX foi um século onde o homem estava se separando das coisas religiosas da vida e procurando uma vida mais material.
explicações mais terra a terra, né? Mais corporais, mais materiais, mais ligadas à mente do ser humano e não à religiosidade. As pessoas estavam decepcionadas naquela época. E a decepção, ela era muito bem entendida. Por que era entendida? Aquela era a época onde os homens estavam saindo do obscurantismo, da Idade Média, dos costumes, onde as crendices, as lendas, os castigos para os homens daquela época tinham que desaparecer. Essas coisas precisavam desaparecer. Veio a Revolução Industrial, depois vieram vários descobridores, né? Pessoas que revolucionaram todo o mundo, e com isso, naturalmente, vieram os pensadores como Karl Marx, e entre outros, né? O Sigmund Freud, por exemplo, todos eles materialistas, que não acreditavam absolutamente em nada em relação aos espíritos. O que significava dizer que o homem estava querendo se separar da visão dos espíritos, da religiosidade, para entrar numa época de materialismo. E esse materialismo foi tão exacerbado que até hoje nós temos uma ciência que, mesmo com todas as evidências de que os espíritos se comunicam, eles não querem evidências, eles querem provas materiais de que os espíritos existem. Como 1 mais 1 são 2, igual a 2. Não entendem eles que muitas vezes 1 mais 1 não dá 2, pode dar 11, né? Então, na verdade, existem várias verdades e a ciência ela deveria estudar as probabilidades, as noções, a observação, e não apenas materialmente como as coisas se provam. Então, na realidade, Kardec veio com toda essa inovação. Kardec teve uma percepção científica fantástica. Foram 1019 perguntas e respostas que ele escolheu a dedo, com questões profundas sobre a humanidade. Mas, sobretudo, Kardec utilizou uma coisa chamada filosofia, que é a ciência dos porquês. Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Por que é que o homem está aqui? Para que o homem veio? É a ciência dos porquês e praquês. Certo? Então, Kardec foi filosoficamente perguntando aos espíritos: que é Deus? E os espíritos respondiam. Para que estamos aqui? Os espíritos respondiam. E ele, para entender se isso estava sendo realmente uma coisa científica, ele criou um método, que é o método científico, de perguntas e respostas, e ver se essas respostas se repetiam. Kardec era tão cuidadoso, gente, que ele fazia a mesma pergunta a uma médium em Paris e mandava a mesma pergunta fechada em envelope selado. Quem já viu aqueles envelopes que tinha antigamente, que tinha um selo, que tinha uma cera, onde você colocava e lacrava o envelope. Ele lacrava o envelope, mandava para outra cidade na França, distante uns 200 ou 300 quilômetros, e lá os médiuns que estavam naquela outra cidade, 200 quilômetros de distância, respondiam a mesma coisa, acerca da mesma pergunta, sem ter contato nenhum médium com o outro. Vocês têm que levar em conta que naquela época não tinha internet, então não se podia mandar um zap para lá, para o outro médium, olha, nós estamos respondendo assim. Não, eram perguntas que eram feitas lacradas no envelope. Ele recebia depois de não sei quantos dias essa resposta e ia comparar. Quando ele fez esse método comparativo, ele percebeu que as respostas batiam uma com a outra, com pequenas diferenças de linguagem, que eram compreensíveis, naturalmente, mas os espíritos respondiam de forma muito igual. Então, na realidade, Kardec transformou o mundo através de sua revolução, não porque ele fundou uma religião. Percebam isso. Kardec não fundou religião, gente. Da mesma forma como Cristo, estava conversando aqui com o Marcli agora há pouco, Cristo não fundou o cristianismo. Entendam isso. Buda não fundou o budismo. Nem Maomé o islamismo. Então, na realidade,
essas grandes figuras da humanidade, que nos trouxeram verdades fantásticas, eles trouxeram algo em termos de palavras. Só que Jesus, por exemplo, ele era realmente um espírito extremamente iluminado. Nós temos ele como nosso modelo e guia, porque os espíritos responderam através das perguntas de Kardec. Qual é o modelo e guia da humanidade? Kardec fez essa pergunta. E imediatamente os espíritos responderam: Jesus. Então, Jesus é o modelo e guia da humanidade. Já Kardec estava ali como um cara que estava catalogando perguntas e respostas, e assim ele é um codificador da doutrina espírita. Então, muita gente por aí diz assim, o kardecismo, né? Eu já ouvi muita gente dizer assim: você é kardecista, Wagner? Eu digo: não, eu sou espírita. Mas, Wagner, não tem espiritismo de mesa branca, mesa preta, mesa amarela, mesa não sei o quê? Eu digo: não tem nada disso. Espiritismo é espiritismo. É um neologismo criado por Kardec. Espiritismo, a palavra espiritismo foi criada por Kardec. Para quem não sabe, Kardec era uma pessoa tão intelectualizada que apenas com 30 e poucos anos de idade, ele reformou, prestem atenção nisso, ele reformou a gramática francesa. Será que ele era bom? Então não era qualquer um, não é um cara curioso que estava lá escrevendo e tal. Não, ele tinha um espírito científico e era um dos espíritos escolhidos a dedo para codificar a doutrina espírita. Depois dele vieram vários, antes dele vieram vários, mas quem codificou e organizou as perguntas e respostas dos espíritos foi um cidadão chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, codinome Allan Kardec. Ou ele utilizou aquele nome porque foi uma encarnação druida que ele teve anterior e ele adotou esse nome de Allan Kardec. Isso serviu demais também, principalmente para a questão da humildade dele, né, de não estar utilizando o próprio nome nas obras, para que não houvesse influência, e também para que ele se preservasse. Serviu para várias coisas o nome Allan Kardec. Mas, na verdade, Kardec nos trouxe uma coisa fantástica. Kardec disse o seguinte: nós precisamos ter uma coisa chamada fé raciocinada. E veja o que é que Kardec diz: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Prestem atenção nessa frase. Fé inabalável, quer dizer, aquela que não nos abala, não nos tira do centro, só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Até hoje nós perseguimos essa razão. Até hoje nós estamos exatamente baseados nessa razão. E aí eu vou contar para vocês uma coisa que eu consigo, eu sempre digo: puxa vida, tem gente que acha que Jesus veio à Terra apenas para utilizar metáforas, palavras ou retóricas, palavras bonitas para conquistar as pessoas. Só para que vocês tenham ideia, Jesus começou a sua vida pública mesmo, dos seus sermões, aos 30 anos de idade. Então ele passou 3 anos só fazendo isso. Durante esses 3 anos de perambulação e de andagens, né, lá no Oriente Médio e tal, na região onde ele vivia, ele fez apenas 4 sermões. Os sermões foram, para vocês terem uma ideia, os sermões foram, eu vou achar aqui, tá? Vou achar. Os sermões foram: o sermão da montanha, tá, que foi um dos principais que Jesus fez, ou um dos mais importantes, que são os sermões da bem-aventuranças, tá certo? O sermão profético no Monte das Oliveiras, o sermão do cenáculo e o sermão dos 8 ais. Ai daquele que fizer tal coisa ou tal coisa. Ai, né? Então são 4 sermões.
Mas Jesus, a gente precisa entender Jesus mais profundamente, para você ver que Jesus era um ser extremamente científico. Prestem atenção nisso. Prestem atenção. Jesus, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, tá? Foi bom, porque você tá bom aqui para poder me recordar das coisas. Então, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, Emmanuel fala das vezes que Jesus veio à Terra. Uma foi corporificado, foi encarnado, para trazer as mensagens através desses sermões, das parábolas, de tudo que ele falou, em todas as suas caminhadas. E a outra vez foi para montar a terra, para fazer com que a vida acontecesse na terra. Então ele elaborou estruturalmente a terra, em todos os seus átomos, todas as suas moléculas. Foi ele que fez acontecer a vida na terra. Veja, Jesus foi um dos construtores, por isso que ele é chamado por nós espíritas, como governador espiritual da terra. Foi exatamente o espírito guia da terra, foi o espírito que nos trouxe todo esse conhecimento, toda essa estrutura. Então Jesus não pode ter vindo aqui só para falar bonito. Vocês concordam comigo? Que cada palavra que Jesus disse foram palavras científicas, sobretudo científicas. Tudo que Jesus falou, gente, tem uma lógica científica por trás. Tem um sentido, tem um porquê. E Jesus colocou vários posicionamentos, utilizou dentro desses 4 sermões, 49 parábolas mais ou menos, nessa faixa, e ele citou várias coisas, né? Por exemplo, numa delas, ele disse assim: vinde a mim todos os aflitos, porque comigo todo o fardo é leve, e todo jugo é suave. Deixa eu repetir: vinde a mim todos os aflitos, porque comigo todo o fardo é leve, e todo o jugo é suave. Aí você diz assim, palavras lindas, né? Maravilhosas, extremamente científicas. Aí eu vou explicar para vocês porquê e vou dar um exemplo. Numa faculdade de medicina, o professor estava falando da evolução de Charles Darwin. E aí, um grupo de alunos que eram evangélicos e que não concordavam com a teoria evolucionista de Charles Darwin, levantou-se, cerca de 4 a 5 alunos, levantou-se, todos eles levantaram-se e disseram: olha, eu não quero participar dessa sua aula, porque eu sou evangélico, nós somos evangélicos, e nós não queremos participar dessa aula porque não concordamos com a teoria da evolução. E retiraram-se da sala. Isso causou um burburinho na sala, e principalmente os materialistas que ali estavam no local começaram a criticar aquele grupo que tinha saído, que tinha abandonado a sala de aula. Uma atitude extremamente descortês, principalmente com o professor, né? Você pode até discordar de uma coisa, mas você não precisa sair, se retirar do local para poder discordar, né? Você não precisa disso. Então, foi extremamente descortês. E os alunos que eram extremamente materialistas, pelo menos 90% dali é extremamente materialista, né? Os alunos, geralmente alunos de medicina, eles se conectam muito à ciência, né? E acham que a ciência é tudo, aquela ciência convencional, essa ciência tradicional, que fala dos fenômenos provados por 1 mais 1 são 2. E esses alunos começaram a criticar o grupo que havia saído. E o professor extremamente ponderado, porque o professor nem se alterar, se alterou. Eu acho que ele já devia ter passado por aquilo uma outra vez. E aí o professor não se alterou e simplesmente o professor olhou, ponderou, né, deixou a coisa passar. E os alunos começaram a criticar e cada vez mais: isso é um absurdo, o Espírito não existe, não existe Deus, Jesus, por exemplo, não veio aqui para ter, não existe Jesus. Aí o professor disse: olha, espera lá, vamos ponderar direito, vamos entender direito, mas Jesus é um
uma figura, é uma personagem histórica. Então você não pode negar a existência de Jesus. Jesus existiu sim. Sim, ele pode ter até existido, disse o aluno, mas essa coisa do milagre, essa coisa das parábolas, nada disso é provado cientificamente. E aí o professor disse, olha, veja, nós sabemos que Jesus trouxe uma grande contribuição. Não, mas as religiões só fizeram destruir a humanidade, as pessoas ficaram ignorantes. E o professor disse, não, eu concordo. Que pegaram as palavras de Jesus, primeiro transformaram em uma religião chamada cristianismo, que na realidade Jesus nunca quis fundar uma religião, ele apenas trouxe uma verdade, ele trouxe palavras para mudar a estrutura da humanidade. Eu concordo com isso, mas vocês têm que entender que Jesus trouxe uma contribuição muito grande para a humanidade. Ele disse, mas não é científico. Eu quero que o senhor prove a seguinte parábola, e aí eu não vou lhe dar agora só para o senhor provar, eu vou lhe dar um mês para o senhor pensar. Veja, o aluno dizendo, não, professor, viu? Eu acho que foi muito mais arrogante do que aqueles 4 que saíram. E aí o aluno disse, prove a seguinte parábola, vinde a mim todos os aflitos, porque comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave. 50 quilos não vai ficar mais suave por conta dessa palavra de Jesus. Ou fica? O que é que vocês acham? 50 quilos fica mais suave ou menos pesado por conta das palavras de Jesus Cristo? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Cientificamente falando. Fica mais pesado, mais leve, mais... Como? Ou esse 50 quilos é 50 quilos. Bom, e aí foi que o professor disse, tá certo, vamos conversar depois. Foram passando os dias, os alunos foram começando a se exacerbar, e dizendo o professor não vai conseguir provar isso cientificamente. Que 50 quilos com Jesus, o fardo é mais leve. E aí foram passando os dias, e próximo do dia chegar, dos 30 dias se completarem, o professor entrou para dar uma aula sobre o cérebro humano. E o professor caprichou na aula. Prestem atenção. O professor disse o seguinte, que o nosso cérebro, o cérebro humano, ele é dividido em 2 partes. Que todo mundo sabe disso. Eu acho que quem estuda um pouquinho de ciência sabe disso. As partes são o neocórtex e o arqueocórtex. Neocórtex, que é novo, arqueo, que é de antigo. Arqueológico, vem da palavra arqueológico, né? Então é o antigo. Tudo que nós fazemos de forma animal, que nos aproxima dos animais, está onde, gente? No neocórtex ou no arqueocórtex? Oi? No arqueocórtex. Então, por exemplo, todos os impulsos sexuais, toda violência que nós temos, tudo que a gente impõe ao outro, o egoísmo faz parte da preservação do animal, não é assim? O animal quer se preservar e, portanto, ele faz tudo para primeiro ele comer. Ele primeiro tem que se livrar, ele primeiro tem que se salvar. Faz parte, inclusive, da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, o mais forte sempre tendo as maiores chances para poder preservar a espécie. Então, todas essas coisas, ou então todas essas sensações e atitudes grosseiras, elas estão no arqueocórtex, que é o que nos aproxima dos animais. O homem, principalmente a partir do Homo sapiens, desenvolveu uma outra parte do cérebro. E aí eu faço questão de, por favor, não deixem de comer carne, né, desse jeito que todo mundo está tentando. Você sabe que essa outra parte do cérebro, o neocórtex, ele foi todo desenvolvido exatamente a partir da ingestão da carne. Quando os homens desceram e houve uma escassez muito grande no mundo, os homens tiveram que descer das árvores e tal, eles tiveram que caçar, ser carniceiros. E foi isso aí que fez o neocórtex
desenvolver. E no neocórtex, o que é que tem, gente? Neocórtex tem as atitudes sublimes do homem, o amor, as virtudes, todas as virtudes que você possa imaginar, elas estão no neocórtex. O amor, a humildade, a cortesia, a gentileza, tudo isso está ligado ao neocórtex. Arqueocórtex animal, neocórtex é o que nos aproxima exatamente do nosso ser sublime. E está materialmente construído em nós. Neo, sensações sublimes. Arqueo, sensações animais. E nós temos um localzinho que foi descoberto pelos neurocientistas, chamado Gate Control, que é um portão de controle. O portão de controle, ele funciona da seguinte forma. Ele permite que as endorfinas e encefalinas se interpenetrem no nosso cérebro, nos causando uma sensação melhor. A endorfina melhora o nosso humor, as encefalinas também. E afastam hormônios, como os hormônios do estresse, o cortisol, entre outros hormônios. O que é que acontece? Veja só. Todas as vezes que o neocórtex é utilizado mais do que o arqueocórtex, é liberado encefalinas e endorfinas para o arqueocórtex, que abre o portão, deixando essas substâncias entrarem. Então, na realidade, todas as vezes que eu tenho tudo isso, me dá uma sensação de prazer e uma sensação de satisfação, portanto, diminui uma coisa chamada dor. Você veja que as dores, elas não são iguais em mim como são iguais em você. Tem gente que leva uma furada no dedo com um alfinete, faz um espalhafato tão grande no mundo, que você pensa que ele teve um aborto, ou então que ele teve um filho. E tem gente que passa com dignidade o sofrimento de um câncer terminal, que dói pra caramba. Por que isso acontece? Por que as pessoas sentem dores e pesos? Aí nós estamos entrando nos 50 quilos com Jesus, maiores do que o outro. Por que alguns seguram cruzes de ferro ou chumbo ou aço muito pesado e outros não aguentam nem com uma cruzinha de palha? Por que uns sentem muito mais cada dorzinha que acontece com ele e o outro não? Será que não é porque nós estamos muito ligados ao nosso arqueocórtex? Nós não estamos dando muita vazão aos sentimentos animais, e com os sentimentos animais vem toda a adrenalina, vem todas as tristezas e as dores se intensificam, porque nós não sublimamos com o neocórtex, que foi o que Deus nos deu através da evolução, para que nós sentíssemos pouca dor. Vamos analisar de novo a parábola. Vamos lá. Vinde a mim todos os aflitos, porque comigo todo o fardo é leve e todo o jugo é suave. Olha que o peso começou a diminuir aí, não começou? Os 50 quilos, para quem utiliza o neocórtex, é sentido de uma forma diferente. Vocês querem um exemplo prático do que é que nós podemos fazer com a nossa mente e o nosso pensamento quando estamos sintonizados no amor, na tranquilidade e na harmonia, que é produzida exatamente todas essas sensações pelo neocórtex, essa capacidade que nós temos de resiliência? É o exemplo dos gurus, daqueles monges tibetanos que ficam em temperaturas de 40 graus abaixo de zero, sem nenhuma roupa e não sentem frio. Eles utilizam o quê? O neocórtex ou o arqueocórtex? Vamos lá. O que é que eles... O neocórtex. Eles estão sublimando
toda aquela sensação, significa dizer que todas as vezes que nós colocamos todas as nossas emoções do bem, coisas gostosas como o amor, a caridade, quando nós utilizamos tudo isso, e aqui na Casa Espírita eu venho dizendo isso há um bocado de tempo, chega uma pessoa para mim e diz assim: Wagner, eu estou muito depressiva, eu estou triste, eu estou agoniado, eu estou com pânico, com medo, com raiva, ressentimento. Eu digo: olha o arqueocórtex funcionando. Aí a pessoa diz: qual é a melhor terapia, Wagner? Eu digo: se chama praxiterapia. O que é praxiterapia, Wagner? Eu digo: praxiterapia é o seguinte: você vem para cá, pega uma vassoura, começa a limpar o chico, para as pessoas que vêm depois se tratarem. Essa terapia que você faz, você está fazendo por amor, então você está movimentando o quê? O neocórtex. Você distrai o arqueocórtex que está sentindo a dor, o pânico, o medo, o ressentimento, e começa a trabalhar com as zonas que são mais sublimes. Portanto, cientificamente, Jesus está comprovando que 50 quilos com ele é mais leve. Então ele não veio falar apenas metáforas, retóricas, palavrinhas bonitas para agradar, não tudo que ele estava dizendo, só que ele não podia dizer isso, explicar do jeito que eu estou explicando agora, para um povo que era extremamente embrutecido daquele Oriente Médio. Vocês acham mesmo que eles iam entender? Que eles iam compreender esse palavreado científico que eu passei para vocês agora? Agora vocês entenderam por que Kardec disse: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Quando Kardec codificou o Espiritismo, colocou todas as perguntas e respostas dos Espíritos, ele mediu cada coisa dessa, e ele procurou a ciência por trás da palavra. Mas Wagner, hoje nós chamamos religião espírita. O espiritismo é uma filosofia comprovada pela ciência que nos trouxe consequências morais. Consequências morais, porque a partir do momento em que eu procurei saber, mas até as consequências morais são provadas cientificamente. Fazer o bem diminui tua dor. Fazer o bem diminui o teu fardo. Mas não é porque Jesus disse com palavras bonitas, é porque a neurociência hoje comprova cientificamente que utilizando mais essas zonas superiores do cérebro, você consegue melhorar o teu humor. Quando eu digo venha, pegue na vassoura, venha, vamos distribuir sopa, venha, vamos fazer campanha do quilo, venha, vamos lá no abrigo dos velhinhos. Perceber o que é sofrimento, olhando o sofrimento do outro e colocando o amor, o seu sofrimento diminui, porque cientificamente o neocórtex libera endorfina e encefalina. E você se sente muito melhor. Vocês já perceberam que todas as vezes que a gente chora de compaixão com o outro, a gente sofre de um determinado tempo, mas depois nos dá uma sensação muito boa, porque a gente foi lá e ajudou. Se a gente chorar apenas e não for lá ajudar, o que é que a gente fica? Fica com o quê? Com remorso. Remorso já lhe remete ao arqueocórtex, você começa a sentir a dor do remorso por não fazer algo pelo outro. Espiritismo é ciência ou religião? Está vendo? Está vendo que está comprovado que Espiritismo é muito mais ciência, mas ela é uma ciência que nos traz consequências morais, modifica nosso modus operandi nessa vida, que nos transforma, que nos melhora, que nos coloca em um outro patamar. E, portanto, nós sentimos menos dor, menos sofrimento, nós até zeramos o nosso sofrimento. Existem pessoas com câncer que, através do pensamento e da sublimação,
de ajudar pessoas na sua mesma situação, conseguem não ter dor alguma até o momento do desencarne. Tem pessoas que, através do seu pensamento e da mudança vibratória, conseguem se curar. Recomendo para vocês um documentário fantástico que é passado na Netflix, chamado Heal, Cura. Fantástico, fantástico. Lá existem relatos de pessoas que conseguiram transformar a sua situação de câncer terminal, estágio 4, em saúde. Tem um rapaz lá que sofreu um acidente de bicicleta, ele era velocista de bicicleta, sofreu um acidente, atingiu a 3ª e 4ª vértebra dele, e ele ficou condenado a ficar numa cadeira para sempre. Mandaram ele fazer uma operação, que aí sim ia deixar ele permanentemente na cadeira de rodas. Ele se recusou a fazer a operação, e começou a estudar sobre as suas vértebras, como era que ele tinha sido construído, quando ele foi, nascer. Quando os geneticistas espirituais formaram a estrutura corporal dele, através das suas escolhas perispirituais. E ele descobriu que poderia reconstituir suas vértebras, e assim ele fez. Ele reconstruiu com o próprio pensamento, o que significa que isso é científico. Isso não tem nada de religioso. Ele reconstruiu isso. Mas Wagner, o Espiritismo faz o bem, porque o bem faz bem a quem está fazendo o bem. O bem melhora a tua saúde. O bem transforma a sua vida. E isso é científico. É comprovado cientificamente que tudo que você faz para o bem, você melhora a sua vida enormemente. Mas Kardec veio nos ensinar outras coisas também. Por exemplo, através da sua ciência espírita, que não é a ciência convencional, essa que eu falei para vocês, do 1 mais 1 igual a 2, que eles não consideram 1 mais 1, 11, que ele disse outras verdades. Aí eu vou colocar aqui uma outra frase. Prestem atenção nesse provérbio chinês. Um homem aponta o céu, o tolo olha o dedo, o sábio vê a lua. Se eu olhar para você agora e disser assim: você não acredita no espírito? Não acredito que existe espírito. Beleza, ótimo. Por quê? Porque ele é invisível, não estou vendo. Se eu pegar o controle da televisão aqui, apontar para a televisão e mudar esse slide imediatamente, você acredita no que aconteceu? Veja, eu estou com um controle remoto na mão, estou mudando de um slide para o outro, e você acredita? Você acredita o que eu fiz aqui? Vocês estão vendo o que fez, sem eu tocar na televisão, o slide mudar? Vocês estão vendo? Mas vocês acreditam. Vocês acreditam no ar que estão respirando? Acreditam, né? Não é possível que não acreditem, porque se não acreditam... Eu peguei um outro dia uma moça no SEC, nas minhas terapias holísticas, que a moça tinha medo de respirar. Dona Isonete ficou impressionada com isso. Tinha medo de respirar. Eu disse, mas ela não já respirava, Wagner? Eu digo, respirava. Mas na hora que eu mandava ela respirar, eu dizia, expire profundamente. Ela dizia, meu Deus. Só pelo comando que eu dei, respire profundamente. Eu disse, não, eu acho que eu não vou respirar, não vou conseguir respirar. Mas todo mundo respira. E, portanto, você está respirando algo que você não está vendo. O espírito também está nesse patamar. E para comprovar isso, gente, Kardec penou, porque ele fez tanto essa evolução das perguntas e respostas, a comparação
entre uma resposta e outra dos espíritos através de médiuns que eram crianças. Crianças não tinham como saber daquilo. Crianças impúberes. Crianças de 7 anos e de 12 anos de idade. 2 criancinhas, 2 menininhas. A maioria das respostas dos espíritos foram através delas. Mas aí Kardec foi tal, em 1869, Kardec desencarna e continuaram os outros pesquisando. Leon Denis lançou a seguinte frase: o Espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. O que significa dizer que a filosofia espírita pode ser utilizada em qualquer religião. Tudo isso que nós estamos falando agora, por exemplo, a lei da causa e efeito, tudo aquilo que eu faço, eu recebo de retorno. Mas isso não é uma lei que o Espiritismo criou. Isso vem de tempos imemoriáveis. Vem desde que o mundo é mundo. As pessoas sabem disso. Não faça aos outros o que você gostaria, que não gostaria que fizessem com você. Então, não faça aos outros aquilo que lhe incomoda. Se está lhe incomodando, e se você vai se sentir mal com isso, por que você está fazendo com o outro? São verdades absolutas. Mas aí vários céticos apareceram para comprovar que o Espiritismo não existiam, que ali não existiam médiuns, que ali não existia comunicação dos espíritos, e sim uma prestidigitação, um misticismo. E aí começaram a acontecer, como já acontecia desde a época de Kardec, as materializações de espíritos. Os espíritos vieram para se materializar na frente de qualquer um. Não precisava ser médium. Através do fenômeno da materialização, junta-se uma substância que está entre o nosso corpo e o nosso perispírito, chamada ectoplasma, que está no nosso corpo astral, como os teosofistas dizem, faz parte do nosso corpo astral, ou do nosso duplo etéreo, né? No nosso duplo. Exato, sexta-feira nós vimos isso. Está lá no nosso duplo etéreo a substância chamada ectoplasma. E aí vários cientistas tentaram provar o contrário. Um deles, William Crookes. William Crookes, que foi um notável cientista do século XIX para o século XX, e que fazia parte da Royal Society, da Inglaterra, onde existiam vários cientistas, e aí os cientistas provocaram ele, disseram: você vai descobrir, desmascarar esses fenômenos. Ele começou a ter um contato com um espírito chamado Kate King, através de uma médium chamada Florence Cook. Ele era Crookes, ela era Cook. A Florence, ela materializava um espírito chamado Kate King, que William Crookes conviveu com ela durante quase 2 anos, vendo a materialização, conversando, inclusive deixou-se fotografar. Ela, a médium, William Crookes e Kate King, que era o espírito de uma jovem senhora que havia falecido. Deixou-se fotografar. Essas fotografias estão disponíveis. É só entrar no Google que ele vai mostrar essa foto para você. Espírito materializado. William Crookes não teve outra opção senão entender que aquilo ali existia, que os espíritos estavam vindo, e aí ele saiu com a seguinte frase: eu não tenho dúvidas que os espíritos existem. Eu tenho certeza absoluta que eles existem, estão se comunicando aqui na Terra. William Crookes ficou tão impressionado que ele se apaixonou, dizem, né, as más línguas, que ele se apaixonou pelo espírito de Kate King. Se apaixonou. Conversou tanto com ela que houve uma fé entre os dois, né? Ele se apaixonou por ela. Um outro que duvidou dessa ciência espírita foi um cara chamado César Lombroso. Quem
já estudou advocacia, aqui quem fez o curso de Direito, sabe que César Lombroso era um dos mestres da criminalística. A ciência criminal surgiu com César Lombroso, você sabe disso, né? Hein, doutora? Hein, doutora? Não é isso? César Lombroso foi um dos grandes pensadores da criminologia. E César Lombroso foi desafiar, também era um estudioso, e foi desafiar uma médica chamada Eusápia Paladino. E Eusápia Paladino, em determinado momento, ele começou a ver algumas coisas e tal, e sem acreditar, quando foi um belo dia, quem é que se materializa na frente dele? O espírito da mãe dele. Ele disse: meu filho, acredita, eu estou viva. E ele não teve mais como discutir aquilo, eram fenômenos que aconteciam. Wagner, hoje em dia, acontece ainda materialização de espíritos? Muito pouco, porque o trabalho da materialização dos espíritos é um trabalho extremamente complexo, que depende de um médium muito especial, com um alto teor de moralidade. E as pessoas que fazem parte de uma reunião de materialização precisam estar muito concentradas e também ter uma vida muito recatada e libada, com pensamentos melhores, né? E hoje em dia você vê que o mundo não está de pensamentos tão bons assim, né? Os pensamentos são meio cruzados. Ou, como diz um colega meu, existe muita cruzeta no mundo em termos de pensamento, né? Já é cruzeta direto. A gente só escuta pessoas pensando mal, pensando bem. É muito difícil você encontrar pessoas que vibrem positivamente. Então, encontrar um grupo que faça materializações hoje em dia é muito difícil, mas ainda existem algumas reuniões de materialização espalhadas pelo Brasil. Eu conheço um no Rio de Janeiro, que é o Centro Espírita, que Dr. Paulo César Frutuoso, um médico, tá certo? Cientista da melhor qualidade, comanda lá no Rio de Janeiro. Existem materializações para cura, espíritos de médicos que se materializam. Fantástico fenômeno espiritual que acontece fotografado também. E as pessoas que podem ou têm permissão de entrar nessas reuniões, principalmente cientistas, né, com interesse em comprovar, estão realmente comprovando que a materialização existe. Existe uma outra cidade chamada Skull, na Inglaterra, que está também existindo fenômenos de materialização, porque os espíritos vieram dizer: olha, nós estamos aqui. Eles novamente estão tendo que vir e se materializar, e provocar a materialização, para comprovar que os espíritos estão vivos lá do outro lado, em uma outra dimensão que nós não conseguimos enxergar, mas que eles estão se utilizando desse ectoplasma para se mostrar para qualquer um que queira ver. Naturalmente que essas reuniões são muito exclusivas, né? Não pode acontecer de qualquer forma, não é assim que funciona. Mas os cientistas na Inglaterra estão pesquisando isso, estão entendendo que realmente os espíritos estão lá do lado de lá e estão se comunicando. Vários grupos de cientistas estão confirmando, comprovando toda a realidade dos espíritos. Então, a fé religiosa, ela é como, gente? Ela tem crenças em quê? Em dogmas das diferentes religiões. É o que a gente chama de heteronomia do pensamento. O que é heteronomia do pensamento? Você acredita porque o fulano de tal está dizendo a você, mas não porque você raciocinou. Você não está tendo autonomia de pensamento, você está tendo heteronomia de pensamentos. Heteronomia é quando várias pessoas dizem algumas coisas a você e você aceita aquilo ali apenas porque aquela religião está lhe dizendo. E muitas vezes você aceita, sabe por quê? Porque é cômodo para você aceitar. É extremamente cômodo você procurar todas as soluções da sua vida numa religião. É muito cômodo você não mudar intimamente e chegar no final da vida, na porta da morte, e dizer: eu me arrependo de todos os meus pecados e agora eu vou para o céu. Então a notícia ruim: não existe céu. A notícia boa: também não existe inferno. A notícia mais ou menos boa: céu e infernos estão dentro da sua própria
consciência. Então você pode fazer da sua vida aqui na terra um inferno ou um céu. E você pode ir para o plano espiritual e viver um céu consciencial ou um inferno consciencial. É um estado de espírito, está dentro de você, não está em um lugar circunscrito. E aí a fé raciocinada é aquela que entende que eu sou o agente de mudança da minha própria vida. A fé cega, ela diz o quê? Ela aceita sem verificação o verdadeiro como falso. Pode chegar ao fanatismo religioso. Então você pode entender que aquelas pessoas que acreditam cegamente no que dizem a ela, elas estão a um passo do fanatismo. Vocês concordam comigo? A um passo do fanatismo. Dentro do espiritismo não pode existir fanatismo. Nós precisamos ter uma alma científica permanente para não deixarmos que aconteça o que aconteceu nas outras religiões tradicionais. O que foi que aconteceu com as outras religiões tradicionais, gente? Nós transformamos as palavras do Cristo e as palavras da Bíblia em códigos de controle da nossa vida. Não faça isso que você vai para o inferno. Mas se você obedecer tudo que eu estou dizendo, você vai para o céu. Você vai ser salvo se aceitar a minha religião. E eu acredito nisso piamente e vou nessa. É uma tristeza, porque quando chega lá no plano espiritual, vê que não está realmente no céu, e tudo o que comprou através dos dízimos, e desculpem aqui as religiões que cobram, não vai ser entregue a você. Quer dizer, o pacote que você comprou não vai ser entregue, porque está dentro de você. O problema não é o que te ofereceram, o problema é o que você sente em você. Isso é científico. Vá dormir à noite com a consciência pesada de ter feito alguma coisa ruim. Você consegue dormir? É científico, você não consegue. O arqueocórtex começa a lhe aperrear, a lhe avisar: olha, você é um animal, viu? Você usou ódio hoje, viu? Você é ressentido, viu? Você vai dormir com aquilo, você alimenta aquilo por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando chega no final da vida, ou então quando você está na sua juventude, você pega uma depressão. Por quê? Lógico, é a tua consciência que está te dizendo. Você pode ir para a religião que for. Por isso que nós temos religiosos com depressão. Você diz assim: a religião tira você da depressão. Não, a consciência limpa tira você da depressão. A consciência leve, trabalhando para o bem, tira você da depressão. A depressão pode até vir por vários motivos, mas ela só permanece em você porque a depressão também é uma descompensação, é uma desestruturação química do teu cérebro. As suas sinapses, né, as suas conexões nervosas começam a dar o tilt lá dentro, por vários motivos, por N motivos, por um acúmulo de motivos, e você está entrando em depressão. Mas você pode sair da depressão se você começar a usar mais o neocórtex, se você começar a fazer o bem, se você começar a vibrar positivamente, começar a falar em coisas bacanas, em otimismo, em fé, em caridade. Mas Wagner, isso parece religioso. Já provei para vocês, é científico. Então vou repetir a frase: vinde a mim todos os aflitos, porque comigo todo fardo é leve e todo jugo é suave. Então 50 quilos com o neocórtex é bem mais leve. Você sobe qualquer ladeira segurando isso, pensando que está carregando alguma coisa para te engrandecer e te enaltecer. Então todo esse fardo pesado se transforma num fardo leve, porque quimicamente no teu cérebro isso se transforma numa coisa muito leve. Você veja que muitas vezes você vê uma pessoa extremamente frágil carregando coisas que você fica dizendo: meu Deus do céu, como é que consegue? Sabe que aquilo ali, boa vontade, ela acredita que pode e ela consegue carregar. Coisas que um fortão não carrega, um magrelo consegue carregar. O que é isso?
ela está usando o neocórtex e deixando o arqueocórtex para o lado. Ela acredita, ela sabe que pode, e quando ela sabe que pode e acredita no que está fazendo, ela consegue mudar a realidade dela. Aqui, todas as vezes que nós temos as nossas consultas espirituais através do Hospital Espiritual na segunda-feira e dia de hoje, que nós temos o tratamento magnético, eu sempre costumo dizer, quando estou fazendo a pré-eleição, quando estou substituindo, porque existe uma pessoa específica, mas quando eu estou substituindo, eu digo, olha, toda doença e saúde está inseridas na sua mente. Tudo você pode curar, tudo você pode modificar, toda a sua realidade pode ser transformada nesse momento. A sua realidade da saúde física e da tua saúde mental. Basta que você pense de uma forma diferente, que você modifique sua forma de pensar, sua forma de agir. É científico. O Espiritismo nos trouxe isso, mas as religiões orientais já falavam sobre isso. O budismo já falava sobre isso. Buda já falava sobre isso. Não foi nenhuma novidade que Kardec colocou, só que Kardec codificou as respostas dos Espíritos, as perguntas e respostas, e as respostas dos Espíritos sempre disseram: faça o bem e você vai melhorar, faça coisas positivas e você vai se transformar, mude intimamente, sua vida será outra. Então, para encerrarmos, eu queria dizer para vocês uma coisa, gente, não importa a forma como você pensa no mundo em termos da sua situação atual. O que importa é a mudança que você vai promover no mundo através de você, a partir de agora. Isso é científico. Pensem bem, né? Se pensamos bem, transformamos a nossa vida. Se pensamos mal, transformamos também, mas para pior. Se pensamos bem, boas influências, bons espíritos, boas coisas virão sempre para o nosso lado. Se pensamos mal, vamos adquirir más companhias, coisas ruins para nós. Essa é a ciência espírita, eivada de uma filosofia fantástica que modifica o ser moralmente. Você não pratica porque você sabe que vai adoecer. Você sabe que vai adoecer. É isso que nós precisamos colocar em nossas mentes. Não é só fazer para ser bonitinho para ninguém. Você tem que fazer para ser bonitinho para você, porque você vai conseguir mudar a sua situação atual. Melhorar intimamente. É exatamente alçar um passo a mais no desenvolvimento humano, no desenvolvimento espiritual. Isso você pode, eu posso, ela pode, qualquer um de nós podemos fazer isso. Todos nós podemos modificar a nossa realidade atual, nos transformando em seres melhores, em seres mais evoluídos, pensando não nas sensações do arqueocórtex, mas sim nas coisas positivas que o nosso neocórtex nos trouxe, nos trazendo mais encefalinas e endorfinas, para melhorar a nossa vida e minimizar os nossos fardos. Então, mais uma vez, vinde a mim todos os aflitos, porque comigo todo o fardo é leve e todo o jugo é suave. Uma boa noite e muito obrigado a vocês. Até a próxima.